Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. A gente chegou hoje a Marcos capítulo 6. Como você talvez já tenha percebido, o Evangelho de Marcos ele tem capítulos longos e capítulos com muitos eventos. Diferente, por exemplo, de Mateus, que muitas vezes temos capítulos menores, ou que às vezes focam em um determinado ou dois eventos. Marcos, com capítulos bastante longos, fala de vários assuntos, porque é o propósito dele. Marcos procura apresentar um Cristo extremamente dinâmico, procura apresentar um Cristo que trabalha muito ativamente. E em virtude disso é que Marcos escreve assim o seu evangelho. Quando chegamos no capítulo 6, iniciamos o capítulo com Jesus pregando na sua própria terra, em Nazaré, onde ele foi abrigado na sua mais tenra infância, mas ali ele é rejeitado pelos seus e percebe o tamanho da incredulidade das pessoas. Logo no trecho seguinte, Jesus dá instrução aos seus 12 para que cumpram a missão que ele havia lhes confiado. É interessante que a ênfase de Jesus para eles é que eles proclamassem o reino de Deus, fizessem o bem às pessoas e, acima de tudo, chamassem pessoas ao arrependimento. Às vezes a gente quer complicar tanto. Às vezes a gente quer fazer da missão da igreja, da vida da igreja, algo tão difícil, algo tão distante até daquilo que Jesus propôs. E a instrução de Jesus aos 12 deveria servir para nós como um paradigma. Deveria servir para nós como um caminho, um alerta, um incentivo, uma direção sobre o que nós devemos fazer como povo de Deus, como igreja de Jesus. Qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão? O trecho seguinte narra a morte de João Batista, e quero deixar esse tema quando tratarmos do Evangelho de Lucas. Em seguida, temos a primeira multiplicação de pães e de peixes no Evangelho de Marcos. Lembramos desse evento, desse fato, como o Cristo que, além de ensinar, cuida das pessoas. Jesus se importa com o todo do ser humano. Jesus se importa com a nossa vida por completo. Quando ele está ensinando para as pessoas sobre o reino, está ensinando sobre o que Cristo, quem ele é, sobre o que ele faz, percebe que a tarde já vem caindo e as pessoas terão dificuldade de se alimentar. Ele mesmo dá o alimento. Ele mesmo traz o socorro, o alívio físico para aquelas pessoas. Jesus nos chama a essa responsabilidade também, a entender que é necessário pregar para o homem como um ser completo. É necessário falar ao corpo e à alma. É necessário cuidar do corpo e da alma. Nós somos chamados a uma vida comprometida com isso. Além disso, o texto diz que Jesus anda sobre o mar e, naquele momento, os discípulos estão atemorizados com tudo que está acontecendo. E Jesus os acalma, demonstrando seu poder e sua autoridade sobre a natureza. Finalmente, o texto se encerra com Jesus em Genezaré, quando, chegando ao outro lado, aportando, as pessoas de aldeias vizinhas, de povoados vizinhos, de qualquer lugar, vinham até Jesus para aquilo que Jesus poderia fazer por elas, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer algum conforto. A gente precisa olhar para Cristo. O alvo do Evangelho de Marcos é nos mostrar um Cristo que age, um Cristo que trabalha incessantemente para fazer a vontade do Pai e para o bem do seu povo. Isso deve servir para nós também como uma conduta exemplar. A igreja precisa trabalhar para fazer a vontade do Pai e pelo bem do próximo. A igreja precisa trabalhar para cumprir o querer do Senhor, para seguir a vontade do Senhor,
mas também precisa trabalhar pelo bem do outro, para que o outro seja acudido, acolhido, seja cuidado. Deus nos dê a graça disso. Deus nos dê a graça de viver igreja, de ser igreja como o Senhor espera, imitando o caráter de Jesus em absolutamente todas as coisas.